Então, a historinha de hoje chama Chico Xavier e o Pão Repartido. A nossa gratidão à luz do caminho. Eu fazendo o estudo aí do próximo mês, eu encontrei um novo IA, de inteligência artificial, né? Ele chama Espiritismo Estelar. E aí eu encontrei para novembro histórias de grandes irmãos, até do Divaldo, tal, e eu quero separar tudo sobre o espírito imortal para novembro. Muito lindas historinhas mesmo. Então, essa do Chico, né, tá lá. Quando repartir é mais que doar. Ele fala aí de repartir o pão. E aí eu sempre trago, né, que todas as historinhas dele mostram a caridade para com o outro. Mas essa introdução de Emmanuel eu sempre coloco em todos, né? Aqui, ó, quando não auxiliamos, erguemos barreiras que nos impedem de experimentar o amor incondicional e a compaixão que são fundamentais para a nossa evolução espiritual. Quando a gente quer fazer o bem ao outro, né? Em vez de nos aproximarmos dos outros com empatia, quando a gente se recusa a auxiliar, a gente cria divisões que aumentam o nosso ego, onde está o egoísmo, a vaidade, e nos afastam dessa paz que Leon Denis já trouxe, né, para nós, nas potências da alma, que é esse bem-estar que sai do nosso coração quando auxiliamos o outro. Então, ajudar é trabalhar no bem, é mais do que doar ali o pão, é fazer o bem para você mesmo. Vocês viram como o Chico se sentiu feliz? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Então, o que que é a misericórdia? É ter compaixão de alguém, querendo diminuir o sofrimento daquela pessoa. Quem tem compaixão se sente triste com a miséria de outra pessoa e quer ajudar. E a misericórdia é uma virtude muito importante que foi ensinada para Jesus. Então, nós poderíamos trabalhar várias coisas, né? Vários temas aí. Caridade essencial, né? A empatia para com o próximo, mas eu lembrei de um trabalho que a gente fez com o Haroldo, que falava do partir o pão. Jesus, a gente já sabe, é o pão da vida. Quem comer desse alimento vai viver muito bem. Mas eu pensei assim, quando a gente vai partir o pão, em todas as lições que Jesus ensinou, quando a gente fala de partir o pão, a gente já lembra lá da última ceia, né? Jesus passando os informes. Mas quantas situações de partir o pão existe no Evangelho, né? Falando dessa partilha material, então eu lembro da Simara e da Graça nas aulas de quarta-feira. Parem de olhar só do lado material, analisem pelo lado espiritual. Então, quando a gente pensa ali no Chico, a gente já vê ele ali dividindo o pão com o outro, matando a fome de um irmão. Mas nós vamos analisar hoje o ao partir desse pão, o que representa nos ensinamentos que Jesus nos traz. Então, o tema ficou partir o pão, tá? O pão de Deus é o que desce do céu para nos dar vida ao mundo. Então, nós teremos vida abundante com o Evangelho. Nós vamos ali nos nutrindo, né? Nutrindo-nos desse pão para ter uma vida no mundo de provas e expiações mais tranquila, né? Felicidade quanto se possa, desenvolvendo os potenciais de amar e servir, que é a expansão do nosso espírito. Então, partindo do pão, nós vamos assimilando a natureza de Deus, que é o pão de Deus, desce do céu para dar vida ao mundo. Nós vamos assimilando a natureza de Deus que já está gravada na nossa consciência. Mas é interessante quando o Chico parte o pão e eu penso, olha, ele matou a fome do irmão, né? Mas nós vamos ver que ele matou muito mais do que a fome do irmão. E aí, nesse curso que eu falei do Haroldo, o estudo lá era todas as vezes que a gente lê o Evangelho e estuda a vida dos missionários que começaram lá atrás, nós modificamos a nossa conduta evolutiva. Então ele fala: busque sempre estudar os evangelhos, né? As histórias. Então, quando eu falei do pão, a gente já lembra, Jesus partiu o pão aonde? Na quinta-feira, mas tem uma outra, tem várias histórias do pão. Eu trouxe algumas. Em Lucas 24, né, do 13 ao 35, a gente vai ver uma história bem bacana. Após a crucificação, dois homens que auxiliavam os apóstolos, né, tem até o nome deles lá no capítulo, eles saíram de Jerusalém e estavam indo para a cidade dele, Maús, né?
E no meio do, muito tristes, como eu coloquei aqui, crucificação, muito tristes os dois, conversavam, discutiam, tinham acabado de perder aquele homem que viria trazer tantas mudanças, né? Então estavam arrasados. E um homem cruzou ali com eles. No texto já diz que era o próprio Jesus, mas a angústia deles impediu que eles reconhecessem. E eles foram conversando. E no caminho eles falam, mas você não sabe o que aconteceu? Perdemos Jesus. E Jesus vai contando, como assim, né? Como assim perderam? Os olhos deles eram tão voltados ao que eles viram ali, a morte de Jesus, o findou, acabou, como a gente achar que o pão dividido foi só para matar a fome, e não foi só para matar a fome, que eles ficaram impedidos de reconhecer Jesus. E quando eles chegaram perto da estalagem, eles já estavam se sentindo tão bem que eles falaram: fique conosco, pois já é noite, o dia já está quase findando. Entra, né? Vem ficar com a gente aqui. Jesus entrou. Aí tá lá, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. E aí eles percebem que é Jesus, né? Aquela calmaria, o entendimento que Jesus ressuscitou. E finaliza lá esse capítulo assim: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu. E eles lhes contaram, contou para todo mundo, né, o que tinha, o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido o partir do pão. Então, quer dizer, no momento de angústia, né, eles estavam hesitando, né? O que é hesitar? É vacilar, né, para a moçada hoje. Hesitar ali, é, não sei se é verdade, eu estou expressando a minha dúvida. Eles estavam assim, esses dois irmãos, que já trabalhavam com os apóstolos e com Cristo. Então, trazendo para os dias de hoje, nós somos assim, hesitantes. Nós temos dúvida, né? E mesmo hesitante, Jesus aparece para a gente em uma mensagem, em uma conversa com um amigo, ouvindo uma palestra, nos desperta assim, nossa, verdade. Jesus já dizia isso, então eu vou por esse caminho, né? E aí, isso é abertura para os caminhos da fé. Então, os meninos precisavam de Jesus, tiveram a certeza ali e voltaram a trilhar o caminho com os apóstolos, esses dois irmãos. Então, quem está na companhia da fé, e é isso que Haroldo vai dizer, estude, busque as histórias, busque os apóstolos, para você enaltecer a sua fé, deixar de hesitar. Então, antes de tudo, a gente precisa fortalecer a nossa fé. E conhecendo essas histórias, estudando o Evangelho, a gente vai edificando a nossa casa sobre a rocha e não a areia, né? O que aconteceu com aqueles dois irmãozinhos? A fé deles estava ali, sobre a areia, porque foram embora para Emaús acreditando que Jesus, tudo que prometeu, tinha acabado. E aí a fé deles se fortalece mais ainda. Então, Haroldo fala assim: edificamos a nossa fé conhecendo o cristianismo redivivo, onde temos a oportunidade de reviver a partilha do pão dos primeiros cristãos. Verdadeiros cristãos, esses irmãozinhos que estão lá atrás. Então, ele diz que cada vez que você estuda um evangelho de Emmanuel, seja pelo evangelho de Lucas, né, de Mateus, você vai se recompondo, você vai fortalecendo a sua fé e edificando a sua casa sobre a rocha. Então, a partir do pão ali no desenho, a gente viu que é doação, né? Mas a doação aí é o amor, e nós estudamos quinta-feira que o amor, em sua plenitude, ele só é atingido aqui no planeta de provas e expiações porque Deus e a espiritualidade nos deu as suas ramificações. Lembra que nós estudamos isso? Então, as ramificações ali no irmão Chico, dividindo aquele pão, foi de confiança naquele senhor, de empatia, de se colocar no lugar dele. Ele não deu o pão, pensa você no lugar do Chico, você daria o pão inteiro e iria embora ou daria o dinheiro para ele comprar um pão, né? Não, Chico sentou ao lado dele, falou que se Deus deu o pão para ele é porque ele teria que dividir. Chico teve disponibilidade, fraternidade, oferta. Isso é o amor em suas ramificações no planeta Terra. Jesus ensinou isso aos dois homens. Juntos com o Mestre, eles se nutriram, não só de pão, mas da certeza que Jesus existe, a obra estava ali, viram que ele voltou como prometeu, se fortaleceram, mudaram a postura, né? Passaram a nutrir outros em sua caminhada, fazendo o quê? Partilhando este pão da vida que é Jesus.
Olha que interessante. E aí está em Atos dos Apóstolos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir o pão e nas orações. Então está lá em Atos. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que a igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, esses nossos primeiros irmãos cristãos, eles baseavam a fé dela, cristãos, baseavam a fé deles naquele tripé assim, ó, naquele triângulo. Um, perseveravam na doutrina sempre estudando, buscando orientações. Se não sabiam ler, como a maioria, estavam atrás dos apóstolos. Mas depois de estudar, as suas orações representavam essa sustentação. Então, essa fé que eles buscavam é uma fé que tira de exemplo a todos nós. E aí eles recebiam, né, o estudo, as orações, a sustentação e compartilhavam com outros irmãos. Esses desafios morais que a gente viu aí, na fome, na falta de emprego, na doença, na vergonha, né, que é o caso de um desafio moral, esses problemas, esses desafios continuam até hoje. São obstáculos, né, que a gente já sabe que é um obstáculo para a nossa elevação, para que nós deixamos de ser menos egoístas, orgulhosos e vaidosos, e para que a gente consiga abolir todas as ilusões de toda sorte que a gente ainda tem numa fé cega. E aí, buscando esses irmãos, né? Se a gente for, eu pensei em trazer Kardec, mas fazendo a pesquisa do Kardec, tinha muito menos situações de dividir o pão do que na de Paulo e Estevão, que este livro, um dos primeiros, né? Esses primeiros corações que estão nesse livro ainda nos ensinam muito. Então, assim, você leu a primeira vez, entendeu de uma forma, você lê a segunda vez, você entende de outra. Hoje, repassando a leitura, eu já entendi de outra. Então, isso é para sempre, é atemporal, é para todos os tempos, né? E tá lá. Dificilmente na distância dos séculos, Emmanuel falando, conseguiremos penetrar no que de fato foi a base do cristianismo. O evangelho era para eles um roteiro de vida. Sua postura na vida era a mesma do evangelho, significava mudança de vida integral. E por que hoje ainda a gente tem tudo na mão, tanta leitura boa e ainda somos um pouquinho impedidos de avançar, né? Lembrei da túnica de Jesus, que ela era inteira, lembra? Eles usam a palavra inteireza. Um dia nós seríamos espíritos integrais, mas ainda falta bastante, não é? A gente vê no exemplo, como eu falei, que tem muito exemplo de partir o pão. Saulo peregrino, peregrino sim, porque era rico, tinha de tudo, mas não tinha o principal, que era a dúvida com relação à noiva, com relação ao seu serviço no exército, com relação a Jesus, que ele tanto odiava e perseguia, e o oásis que Paulo encontra, como da riqueza, a pobreza o deixa com o coração mais livre, né? Então, para dar bons frutos, como foram os frutos maravilhosos do nosso irmão Paulo, nós já fomos sementes todos. Isso é evolução, né? Tem ali todo um trabalho nos bastidores, tem ali, como o Chico dizia, disciplina, 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 que Paulo teve ali com a espiritualidade. E aí a gente fala assim: ah, somos todos sementes. Já pararam para pensar que da semente para a raiz, da raiz para o caule, do caule para as flores, para as folhas, das folhas para as flores e das flores para o fruto, temos muito, como Paulo teve as cartas, as viagens, as igrejas, as lutas, os desafios, as perseguições e os naufrágios. O que que era tudo isso na vida de Paulo? Processo íntimo e preparatório para o oásis que foi esse encontro com a espiritualidade. Então, o livro, que é muito importante a gente ler, esse curso do Haroldo foi todo em cima de voltem às suas raízes. Você pode até ser semente, mas você ainda não entendeu o processo. Então, esse livro vai apresentar a construção deste homem, né? Deste não, né? Tem vários, Estevão também está lá, Ananias, né? A conversão da própria noiva, que é muito bonito. Então, o livro registra como Paulo aprendia a dividir o pão de Jesus em vários contextos. Quando eu não quero entender Jesus e vou atrás dele, é uma divisão de pão. E quando eu quero entender Jesus e levo o conhecimento dele a muita gente, é uma divisão de pão, tanto do lado material como do lado espiritual.
Então, esse encontro com Jesus aí fala muito dele, né? Porque quando ele encontra Ananias, uma pessoa que ele estava indo atrás para matar, Ananias vem em seu amparo e faz o quê com ele? Partilha o pão. Fala tudo das Escrituras, comenta tudo de Jesus. Um homem que estava sendo perseguido por ele vai lá e faz como fez o nosso querido Chico, partilhou o pão, não é verdade? E ele mesmo diz, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Paulo se decepciona muito no começo com Ananias, porque ele era muito afoito e já queria semear, mas ele era semeador sem sementes. E aí Ananias fala: ajunte sementes, enraize-se e crie sustentação para resistir às tempestades. Ele teve até tempestade mesmo, né? De vento, de maré, sempre ali sem medo. Eu lembro daquela história do guarda, né, que precisava matar e ele acabou virando amigo do guarda, dividiu todo o pão do conhecimento que ele tinha com aquele amigo guarda, não só dando a metade, sentando, amparando, conversando e mostrando com ações quem era Jesus, não é verdade? Então, tudo na nossa vida tem um tempo, né? A gente está evoluindo. E o despertamento para partir esse pão e nutrir o outro virá com o nosso despertamento espiritual. Então, Chico não deu apenas o pão, sentou ao lado, comeu junto, mostrando aquelas ramificações do amor que nós estudamos na quinta-feira, né? Já que eu não posso demonstrar no mundo de provas e expiações esse amor pleno, que é o sublime que Deus, né, nos mostra com a perfeição, eu tenho ali, quando eu sento ao lado desse irmão, a ramificação do amor, que é a empatia, que é a fraternidade, né? Paulo aprendeu isso também com os homens do caminho, né? Então o livro fala para gente que o núcleo de orações era na casa de uma lavadeira humilde, que era mãe de um paralítico e alugava aquela casa para ter algum dinheiro. E está lá no livro. Foi ali que ele enxergou pela primeira vez com uma curiosidade invencível o que era partir o pão da vida todos os dias. Então, olha quantas situações de partir o pão a gente encontra em um livro, né? E nós um dia também começaremos a sentir essas mudanças internas, essa sede do infinito, que é o imortal, não é só essa vida, né? Tudo continua, de plenitude, que é a partir do pão ensinado por Jesus. Aquele Jesus que caminhou com os meninos e falaram: olha, vocês estão enganados, não é nada disso, eu estou aqui e voltou a acender aquela fé, né, dos meninos. Eu gosto muito da frase, né? Introduza na busca de cada dia o máximo de eternidade. O que é isso? Quando Haroldo fala para a gente estudar lá atrás, é para a gente perceber que aqueles irmãos já estiveram conosco ou ainda vão estar na nossa caminhada, porque a gente estuda e trabalha a eternidade como imortalidade, né? Um dos princípios da doutrina. E lá no livro, Emmanuel chega a citar a alegria dos anjos, comentando que Jesus e o plano espiritual, quando nos abrimos para a busca de valores menos transitórios, a riqueza, a ganância, e mais imperecíveis, que é aquele que faz parte da imortalidade, né? Que estão esquecidos em nós, o planeta, alegria dos anjos, os anjos ficam em festa. Então, esta alegria de Paulo na casa do caminho é comemorada no plano espiritual. Está lá no livro, né? Paulo aprendendo a partir o pão e a caminhar ali juntinho com Jesus. E tem um texto, segue-me, que eu já trabalhei aqui, que fala de fraternidade. Ele pede para que amemos uns aos outros, né? E tem uma frase assim, ó. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. Depois de Jesus, a paisagem se modificou. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo. Quer dizer, se eu não tenho um pão na bolsa e nem dinheiro para dar para a pessoa, esse irmão vai comer no lixo, né? Então, o povo começa a se preocupar com isso. Não, deixa eu ajudar, pagar o almoço, dividir o pão. O povo começa a se envergonhar de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de chegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar anciões e zombar dos humildes e dos tristes. Então, muito disso passou, não é verdade? Um novo mundo começa ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens, ou seja, ele passa a se preocupar em dividir este pão.
o pão da vida que é Jesus. Então, Paulo é um exemplo dessa visão ampliada, né? Nós falamos do trabalhador espírita outro dia. Paulo tinha essas ações de acolhimento de um trabalhador, que é acolher, como Chico faz, ensinando o ensinamento de Jesus, eu sou a porta, pode entrar, esclarecer, ensinando que Jesus diz que a verdade vos libertará, consolar, lembrando que Jesus diz: vinde a mim, e orientar, sempre dizendo que Jesus é o caminho. Este é o papel do trabalhador espírita, né? Então, aos olhos da lei divina, a nossa grandeza é a pobreza. A gente viu Saulo achando que a grandeza era a riqueza, um minuto, hein? E a gente vê Um que minuto. a pobreza para a gente, quando a gente fala de pobre de espírito, eu até coloquei aí, é a humildade. A gente precisa ter olhos para ver a divisão do pão. Que lindo o pão material dividido, mas ele sentou ao lado. Ele teve um momento de conversa com aquele irmão, que é o morador de rua, que está passando fome. Tudo isso é empatia, fraternidade, que os nossos olhos começam a ver. E aí lembrei que o cego de Jericó, que ele fala para Jesus que ele queria ver, né? Mas aí ele enxerga. Foi a fé, a vontade que curou ele. E ele precisou dos olhos só para ver? Não, ele começa a trabalhar dividindo o pão de Jesus, levando a mensagem de Jesus a outros cantos, né? Então, realmente, a base do nosso cristianismo, né, esse antigo, eles nos trazem muito ensinamento que não é só o material, não é verdade? Eu falei do cego de Jericó, né? Mais do que a visão, né? É ver esse pão material e o pão espiritual. Então, é aprender esse amor que a gente estudou na quinta-feira, mas nas suas ramificações mesmo, que é a empatia. Tudo que a gente viu no texto do Miramês casa aqui nesse texto. Deixar ilusões para trás é partilhar o pão do evangelho. Tem uma frase de Leonardo da Vinci que diz assim: simplicidade é a sofisticação máxima. Então, a alma ela vai se harmonizando com a lei de Deus quando eu tenho esse olhar do Chico, né? Que repartir é mais do que doar, né? E harmonizar com a lei de Deus é repartir o pão, porque a gente tem as ramificações do amor, como a gente estudou na quinta. E aquela revista espírita que eu citei lá, do Coisa, tinha uma frase que eu gostei muito sobre simplicidade e anotei. O que há de divino em nós é uma simplicidade extrema. Quanto mais nos distanciamos da simplicidade, mais mergulhamos na artificialidade. Então, se eu não sou simples, se eu busco todas essas ilusões do mundo, elas me tiram da simplicidade e eu viro uma pessoa artificial. Olha que interessante. Então, o simples ato do Chico repartir o pão é muito grandioso, porque é muito simples. É o amor ali nas suas ramificações, na gentileza, na fraternidade. Ele já começa dizendo assim: se eu ganhei esse pão, é porque ele tem uma função, né? Ele já começa ali com o jeitinho dele todo carinhoso, né? É o Chico a dizer isso, né? A mostrar que o pão da vida é Jesus. Simplicidade é uma postura da alma. E se a gente não tem, a gente tem que treinar, como diz Emmanuel. Se não é pelo amor, né? Pelo amor não, fala assim, se não for por livre e espontânea vontade, vai na base da força mesmo para poder aprender. Não está ligado à riqueza. A gente vê a história de Paulo, que era Saulo. Dividindo o pão, nossa alma sempre será mais leve e livre. E aí Haroldo falava da mesa rústica, sagrada, onde se reuniam para dividir o pão material e espiritual, porque companheiro significa com é junto e panis é pão. Aquele que parte o pão comigo. Olha que bacana, né? Então a leitura ao redor dessa mesa, que é o que a gente faz um pouco na quinta-feira, né, nos nossos estudos, tem ali a partilha do conhecimento, dos ensinamentos que o mestre trouxe. Cada um fala da sua experiência, né, vai ilustrando a sua vida íntima e também conversamos sobre as preces, né? Eles falam lá da imposição de mãos sobre os doentes e os necessitados, que era uma coisa muito recorrente na época de Jesus, né? Então, partilhar o pão, quer dizer, que quando a gente esteja aqui nos nossos computadores, que é o mesmo que uma mesa rústica ali, a gente possa sair desses estudos aplicando esta lição de partilhar o pão, né? Levando as ramificações do amor, que isso é partilhar o pão. No livro Caminho, Verdade e Vida,
que, segundo Emmanuel e também Haroldo, diz que esse livro são as pérolas do Evangelho, né? E são livros para a gente ler muito e sempre. Eles que as pérolas do Evangelho não sejam repartidas em teoria, mas também em prática, está lá na introdução. O cristianismo redivivo é reviver a partilha do pão dos primeiros cristãos. Aí está assim: o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparado. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos. Então, se eu não estou partilhando, se eu não tenho a simplicidade, está na hora de começar a praticar. E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, como eu falei do companheiro, está lá, no capítulo 20. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Disse Jesus. Ele tem um outro capítulo que fala do pão de cada dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Então, Jesus também fala: o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. Tudo procede da providência divina. O que o Chico partiu ali vai de encontro a tudo que Deus quer. Ninguém ganha, olha. O Altíssimo deixa que os homens acreditem que ele, né, é responsável pelo pão de cada dia. Mas tudo isso faz parte desse movimento da providência divina. Todas as nossas refeições e a partilha dos nossos pães, sejam eles materiais. Esse texto aqui é muito interessante, que ele fala do pão nosso de cada dia material e espiritual também, né? Dessa divisão. E era no momento de maior alegria que Jesus repartia o alimento. Olha que bacana. Jesus ficava feliz com isso. E se a gente for pegar o Evangelho por Emmanuel lá, que eu já falei para vocês, eu até trouxe o desenho ali, né? Esse, a quinta parte, ele fala do livro de Atos dos Apóstolos, né? Que eu encontrei várias historinhas do pão, e do livro de Paulo Estevão, que a gente está falando lá no capítulo 60, tá? A primeira pregação de Saulo, tá? Então, estava assim, ó. Comumente, peguei só alguns parágrafos, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Saulo serviço de bolo simples, enternecidamente para a sua alma, o cibo mesquinho, o pedacinho de pão, tinha o sabor divino da fraternidade universal. Foi isso que aquele moço que o Chico deu o pedaço de pão sentiu, e mais, foi isso que o Chico sentiu. Que aquele pedacinho de pão tem um sabor divino, porque expressa fraternidade. Diferente se ele entrasse, talvez, dentro da padaria e comprasse um hambúrguer para ele, mas fosse embora. Então, a partilha do pão espiritual, né? Então, Saulo conhecia outros pães materiais, era rico, né? Vivia. E o Paulo começa a conhecer outros pães fraternais. A lição do Chico é sobre o pão fraternal. Ele fala lá que repartir é mais que doar. É o pão da vida que ele está ali dividindo. É Jesus sentadinho aqui com os dois. Foi isso que o Chico fez. A gente podia falar só de caridade, mas não é bonita essa ideia do pão? De repartir o pão, né? Então tá lá. O que pensar dos pobres de espírito? Quanta gente julga as pessoas. Ai, que pobre de espírito, não quer colaborar com a caixinha. A gente sabe que pobre de espírito é a ação do Chico, humilde. Ali do lado desse irmão, não importa se é um morador de rua, se é uma pessoa que está passando fome, ele é meu irmão, então eu vou dividir o meu pão. E outra, ele podia falar assim: ah, mas o Chico em casa depois ele comeria. Não, ele falou: vamos, irmão, senta aqui, vamos comer e repartir o pão com aquele irmão, né? Uma ação fraterna. Então, este pão do estudo de hoje que estamos partilhando tem para sua alma o sabor divino da fraternidade universal? Então, este pão, esse texto, esses estudos dos nossos irmãos lá de trás, traz para a gente um calorzinho, um aquecimento na alma.
Ah, é o sabor divino da fraternidade universal se fazendo em nós, né? É o amor de Deus, estar junto com esses irmãos que precisam de nós, um pedaço de pão, uma palavra, um abraço, isso é amor. Lembra de Paulo de Tarso falando que o amor do Cristo nos constrange? É esse sentimento que o Chico nos traz, né? Nós ficamos até contrariados se nós não amarmos, não é verdade? Então, eu falei do Evangelho segundo Emmanuel, eu ganhei um desses livros aqui, me interessei e comecei a comprar no sebo os outros, né? Então, fala nesse que vai falar da primeira pregação de Saulo, é o de Atos dos Apóstolos com o livro, ó, tá lá. Incluímos ao final da segunda parte uma tabela que contém todos os versículos do Atos dos Apóstolos, com a divisão das passagens adotadas para esse trabalho e a indicação e ocorrência de passagens paralelas aos textos de Paulo de Tarso. Então, eu peguei por conta da primeira pregação, né? Quem está com Cristo, nova criatura ou é. E aí eu peguei algumas frases dessa primeira pregação. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o sabor da intimidade com que as expressões lhe afloravam os lábios. Agora compreendia o significado, né, da palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho. Não era fútil e nem vã. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. Olha a transformação quando a gente encontra alguém que divide o pão do Cristo conosco e nos sentimos tocados por esse alimento. Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus que agora iria ser. Estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada aos novos horizontes, porque, através de todas as coisas da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo que lhe falava carinhosamente ao coração. Os verdadeiramente simples são os mais ricos, e aí lágrimas de gratidão. Então, os verdadeiramente simples, como nosso irmão Chico, saiu muito mais rico, né, desta situação. Em Jerusalém, olhavam para Saulo com olhos de reverência, né? Um doutor da lei, um soldado, né? De mais alto tipo. Mas em Damasco era um companheiro dividindo um pão em Cristo. Olha que bonito isso, né? E Chico fala assim, né? Que os verdadeiros cristãos, lembro muito da Simara, evoluem desidratando. Lembra que a Simara falava? 90% e 10%. É preciso lágrimas nos olhos para enxergar melhor essa situação que a gente está falando. Os dois lados da moeda, né? Da matéria para o espírito. Lágrimas que limpam o nosso olhar para vermos com mais clareza a importância de partilhar o pão da fome e mais o pão do Cristo ao ajudar o nosso próximo. Então, eu quis trazer um pouco do pão, da importância da gente estar buscando esses textos lá atrás, para ver o caminho que os nossos irmãos trilharam, né? Muita gratidão a tudo isso que nós recebemos. E fala assim: por que que naquela época eles absorviam tanto e hoje a gente tem tudo na mão e muitas vezes não absorve? É porque cada um tem o seu tempo de entender a partilha desse pão. Então, que Jesus sempre nos ajude a compreender melhor as suas lições. Que assim seja, graças a Deus.